Na nossa cabeça, como empresário, a gente sempre fica achando que algumas coisas mais terríveis de acontecer, a gente acha sempre que vai acontecer com o vizinho, com a empresa que está ali do lado, mas com a gente não vai acontecer nunca, né? Para identificar a possibilidade de eventos como esse acontecerem na sua empresa, você tem que fazer um mapeamento, uma identificação do que eu chamo de riscos que são previstos e riscos que são imprevistos. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é a Sara, esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu estou aqui com o Tederaldo e hoje a gente vai falar sobre uma coisa assim que eu tenho certeza que os empresários aqui que estão nos assistindo vão ficar um pouco assim, né, curiosos, porque você já pensou, né, você é empresário, sua empresa pode parar do dia para a noite, assim. Aqui, por exemplo, amanhã sua empresa parou e aí o que acontece? Hoje é o tema desse podcast, a gente vai falar sobre isso hoje. Tederaldo, eu queria lembrar também o pequeno empresário, né, pequeno médio empresário que está nos assistindo para se inscrever, deixar um comentário, deixar o like, compartilhar esse conteúdo. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Hoje, então, eu quero saber, Tederaldo, como é que faz, né? Qual é a fragilidade que está envolvida nisso, da empresa parar do dia para a noite? Assim? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente começar aqui. Só de você falar, só na sua abertura, eu já fiquei assustado, eu já fiquei com medo da empresa, já fiquei com medo das 11 fragilidades parar de repente. Mas realmente, essa é uma fragilidade que as empresas, de uma maneira geral, têm, não só as pequenas, mas nesse caso as grandes também têm essa fragilidade, que se chama fragilidade da interrupção. E tem esse nome porque ela causa paradas na empresa, paradas que a gente chama involuntárias, quer dizer, você para a sua empresa não porque você quer, não porque você vai sair de férias, vai dar férias coletivas, vai dar uma parada, aquelas paradas que algumas empresas fazem no final de ano, por exemplo. Não, você vai parar porque algo aconteceu, que nós vamos entender nesse podcast de hoje, que pode causar realmente a suspensão, que eu chamo, das atividades da sua empresa. Seja uma parada total, que é o pior de tudo, ou seja uma parada de um pedaço da empresa, parte da empresa. Legal. E envolvendo um pouco isso, assim, tem esses riscos, né, que podem acontecer na empresa e fazer com que ela pare. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que são, na verdade, riscos, né, para a empresa, e como diferenciar os riscos previstos daqueles imprevistos. Legal. Bom, veja, a questão da interrupção tem a relação com riscos, porque na nossa cabeça, como empresário, a gente sempre fica achando que algumas coisas mais terríveis de acontecer, por exemplo, uma parada total na empresa quando eu não quero, é uma coisa terrível, né? Que vai me fazer perder dinheiro. Elas nunca vão acontecer conosco. A gente acha sempre que vai acontecer com o vizinho, com a empresa que está ali do lado, mas com a gente não vai acontecer nunca, né? Então, por isso que você, para identificar a possibilidade de eventos como esse acontecerem na sua empresa, você tem que fazer um mapeamento, uma identificação do que eu chamo de riscos que são previstos e riscos que são imprevistos. Como o próprio nome diz, risco previsto é aquele que você consegue enxergar melhor, né, a possibilidade de acontecer, e o risco imprevisto é aquele que você não enxerga, ou porque não consegue ver mesmo, ou porque, como eu falei, você só vê acontecer no vizinho, você acha que nunca vai ocorrer com você. Mas é importante dizer que risco é algo que ele é um evento incerto. Risco, traduzindo ele é algo que pode acontecer no futuro. Eu nunca vou ter certeza se um determinado risco vai acontecer. Existe uma probabilidade maior ou menor dele acontecer. Por exemplo, eu tenho sempre um risco de perder um determinado cliente que está na minha carteira. Ou se eu tenho 10 clientes, eu sempre tenho o risco de perder parte desses clientes. Mas não quer dizer que isso vai acontecer, né? É um evento que está lá no futuro que pode ou não acontecer na minha empresa. E o risco, normalmente, ele traz eventos desagradáveis. Ele causa problemas para a empresa. Apesar de existirem riscos positivos, também riscos bons, isso é um assunto específico, eu acho, para outro podcast. O risco, ele, como o nome diz, né?
ele é algo que traz mais problema do que oportunidade. E aí, Sim. esse risco que eu falei do cliente, é claro, né, que é um risco previsto. Todo mundo pode dizer, claro. Um risco imprevisto seria, ainda falando sobre cliente, você perder todos os seus clientes. Né? Você tem 10, vou diminuir aqui. Em vez de 10, você perdeu 80% dos seus clientes. Se a gente perguntar isso para o empresário, ele vai dizer o quê? Não, isso nunca vai acontecer comigo. Não vai acontecer. Por isso que ele é imprevisto. Então, essa é a diferença de um para outro. Não sei se ficou clara a explicação. Então, no caso, assim, o risco imprevisto seria mais perigoso, porque o empresário nem imagina que isso vai acontecer na empresa. Então, você considera que o imprevisto seja mais danoso para a empresa, né? Talvez? Exatamente. O risco imprevisto, segundo os estudos, as pesquisas, são riscos que raramente acontecem. Esse exemplo que eu dei dos clientes, você perdeu 80% da carteira de clientes, é um evento raro. Mas quando eles acontecem, eles causam danos muito grandes para a empresa. Tem uma relação entre probabilidade do risco acontecer e o tamanho do impacto. Quanto menor a probabilidade, maior o impacto. Isso é um estudo estatístico mesmo, quando se fala de gerenciamento de risco. Não sou eu que estou criando isso. Essa pesquisa já existe. Tanto que quando a gente conversa com o empresário e pergunta para ele se algo pode acontecer, ele diz, não, de jeito nenhum. A ideia é, tá bom, entendi. Mas se acontecer, o que é que causa para a sua empresa? Bom, se acontecer, eu posso fechar a empresa. E aí, provavelmente, a gente está falando de um risco imprevisto. Precisa investigar mais, né, essa questão. Legal. A pandemia, por exemplo, seria um risco imprevisto? Totalmente imprevisto. Apesar de isso ter sido mapeado já há algum tempo, não tanto tempo assim, mas já havia um mapeamento. A gente usa a palavra mapeamento quando se fala em risco, uma identificação de que esse risco poderia acontecer, mas na nossa cabeça, ela é muito pouco provável de acontecer, porque o risco é algo meio referencial. Mesmo que eu leia que aquilo pode acontecer, eu acho que comigo não. Então, para mim, é um risco muito imprevisto. E do jeito que aconteceu, quer dizer, o que dizia-se nas pesquisas é que uma pandemia poderia acontecer, né? Um vírus em larga escala, mas não um vírus capaz de fechar as empresas todas. Isso nem os estudos Isso passa pela cabeça de ninguém. Ninguém, nem os estudos diziam isso. Então, e mundial, né, uma coisa assim, esse risco, o coronavírus, né, Covid-19, não é isso? Sim. Eu sempre digo que quem está vendo esse vídeo lá na frente, já passou, sei lá, né? Que esse vídeo aqui vai ficar no ar, né? Que ele vai ter uma descrição aqui embaixo explicando o que é esse tal de Covid. Era algo que ninguém imaginava que podia acontecer. Assim como outros eventos, a gente pode falar sobre eles também. Legal. E, por exemplo, pode acontecer uma interrupção parcial ou total da empresa, né? No caso da pandemia, empresas tiveram que fechar totalmente, né? Porque elas não tinham atividade, né, online, então elas só conseguiam funcionar de maneira física e tiveram que parar totalmente, no caso. E também tem aquelas paradas parciais, né? Que, ou uma atividade, algum setor da empresa para por algum motivo, né? Então, no caso, você acha que tem algumas situações em que essa interrupção parcial pode ser tão perigosa quanto uma interrupção total? Bom, Sara, as interrupções totais, elas são as piores, claro, né? Porque a empresa para como um todo. Mas existem algumas interrupções parciais que, quando elas são parciais, mas elas atingem processos críticos da empresa, o que é um processo crítico? É aquela que impede ela de operar, ou se não impede completamente, dá uma travada muito grande. Quando isso acontece em algumas empresas, você realmente pode ter um problema grave de internet. Imagine uma empresa de call center que tem uma parada ali no sistema de comunicação, seja o sistema de internet, ou seja a linha telefônica. Isso é impossível de acontecer. Pois é, estamos falando exatamente disso. Então, se isso acontecer, aquela empresa ela vai ter uma interrupção quase total, né? Vou explicar isso melhor. Imagine que uma empresa de call center ela trabalha com dois canais, um canal que é o canal de telefone e um canal da internet. Se um deles parar,
é uma interrupção parcial, mas já vai dar um impacto muito grande na empresa, vai causar um problemão enorme, né? Ou tem um exemplo que eu gosto muito, que eu até cito no livro, você pega um restaurante que trabalha com gás encanado, e aí, meio-dia, quando o restaurante vai começar a funcionar, os clientes estão chegando, dá um problema no fornecimento daquele gás encanado, que acontece com alguma frequência isso, né? Um cano estourou lá na frente. E claro que o dono do restaurante tem bujões próprios para situações como essa. Deveria ter, né? Mas imagine que ele esqueceu de recarregar esses bujões, venceu os bujões, ele não viu. E aí, é parcial, né? Porque o restaurante não fechou, ele está recebendo o cliente, mas ele não vai conseguir fazer comida adequadamente. Então, são situações que... É uma coisa parcial que interrompe a empresa por um todo, né? Que Ele não imagina. interrompe toda a empresa, porque a gente só pode considerar que interrompe a empresa toda quando ela para por completo. Nesse exemplo do restaurante, você poderia continuar a receber os clientes, você via uma salada, algo que não precisasse do Isso, fogão, né? É, um uma coisa. bolo, sei lá, mas o forno, né? Não, forno não dá, que você tem que usar o gás também, mas vai depender, mas vai causar um impacto muito grande, né? Quando você falou em relação à energia, né? Então, se faltar energia, ele tem uma queda de energia, dependendo da empresa, tem uma, uma parada total, né? Depende da empresa, né? Hoje em dia a energia, ela movimenta quase tudo, né? Mas imagine uma lanchonete que serve comidas que estão prontas, né? Frias ou quentes, estão lá já prontas. Claro que ela faz algumas comidas também se você precisar. Se houver uma falta de luz, ela conseguiria receber em dinheiro. Imagine que o empresário tenha pensado sobre isso. E vai servir ali aquelas comidas que estão prontas durante um determinado tempo. Ele não para por completo. A gente podia pensar em outros exemplos aqui, né? Mas você tem que pensar nisso antes. E alguns setores não tem jeito, né? Você tem que... Ou falta energia, mas você tem sistema de no-break. No-break são aqueles equipamentos que seguram a energia. Eles têm umas baterias. Quando a energia cai, eles seguram os outros equipamentos automaticamente. Custa caro isso. Precisa saber se é viável ou não no seu negócio, né? Nem tudo dá para ser feito. Nem Sim. tudo dá para você, porque tem coisa que é caro para você fazer. Você tem que, né, ponderar, Tá? né, o que é mais importante ou não para sua empresa, né? Tem que botar na balança, né? Colocar na balança isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos relacionados à tecnologia, né? Como é que quais seriam esses os principais que você consegue pensar assim, que riscos, né, de tecnologia que podem causar um dano muito grande, né, de interrupção para algumas empresas, e se tem como evitar eles, algumas dicas assim relacionadas a isso. Eu diria que, quando se fala em tecnologia, essa discussão ela é mais ampla, mas se a gente quiser olhar para um determinado risco que é muito crítico, quando se fala em tecnologia, são os riscos de indisponibilidade da informação. São algumas empresas que vendem informação para outras empresas, por exemplo, uma empresa de consultoria que vende informação para outras empresas, ela faz análise da empresa para ajudar ela a gerenciar o melhor negócio, a vender mais. Ela vai produzir informações e vai armazenar essas informações do cliente em algum local. Se ela perde essas informações, imagine que a empresa tem 50 clientes, presta consultoria para 50 clientes, ela armazena essas informações dentro do ambiente dela, né, para que ela consiga recuperar isso e atender o cliente. Se houver um problema qualquer de um travamento nas máquinas, se houver um vírus que atacou as máquinas e danificou do seu ponto de vista de vírus, e ela não tem um backup disso em outro local, por exemplo, ela pode perder essas informações. Estou falando de um risco iminentemente de tecnologia, porque existem tecnologias para você prevenir vírus, para você garantir backups adequados, não no mesmo local, em outros locais. É um risco tecnológico mesmo, né? Os riscos de fraudes externas ou fraudes internas, alguém que vai danificar ali os seus equipamentos, porque, né, quer que você perca dinheiro, por algumas razões. Porque querem também roubar informações da empresa, né? Também são riscos iminentemente de tecnologia. Existem outros, mas esse é um risco bem central de tecnologia, né?
Falando em fraude, o fraude ele tem alguma outra relação com outro aspecto além da tecnologia? Tipo, pode acontecer algum fraude que esteja relacionado a outro ponto assim crucial da empresa? Tem as fraudes, hoje as fraudes de tecnologia elas são as mais comuns e são também Sim, as que causam mais impacto, porque são meio que invisíveis. Você não vê. Esse exemplo que a gente deu do backup, das informações de disponibilidade, imagine que você imagina o seguinte, você empresário já viu que isso é um problema, você então define que os backups têm que ser feitos. Mas tem alguém lá na sim. empresa que está fraudando esse backup. Tá colocando um vírus lá dentro. Estamos criando aqui um cenário de terror, porque é isso, o empresário precisa entender que essas coisas podem acontecer com ele. Ou ele está dizendo que está tirando backup e não está, ele está guardando isso para vender essa informação para um concorrente. Ou seja, é uma fraude escondida, né? Para que você. Agora, existem fraudes também que eu chamo de prestação de serviços, quer dizer, uma fraude que não tem a ver com disponibilidade, só para ele responder. Quer dizer, você passa a informação para o seu colaborador, esse colaborador deveria, então, repassar essa informação para o cliente, mas ele diz outra informação para o cliente. Ele frauda o processo do serviço, percebe? Também por várias razões. Pode fazer isso por várias razões. Então, você diz para o seu colaborador que ele entregue determinado relatório para o cliente, ele entrega outro, ele frauda o relatório e entrega outro. Por que ele faria isso? Sei lá, ele quer lhe prejudicar, ele quer ele se promover, dizendo que ele viu que tinha um erro naquele relatório. A gente nunca pode subestimar a questão das fraudes. Mas eu acho que a gente deveria olhar fraudes nos dias de hoje mais fraudes de tecnologia mesmo, que estão misturadas com a tecnologia, sabe? E em relação a isso, assim, de se prevenir, né, para um risco desse acontecer, tanto de backup, enfim. Tem muito empresário ainda que, por exemplo, não pratica esse tipo de coisa na empresa, não coloca, sei lá, um antivírus, não coloca, não faz backup, né, na nuvem. Tem empresário ainda que insiste em achar que não vai acontecer nada com ele, assim. Por incrível que pareça, sim, viu? Por incrível que pareça, sim. Empresários que não guardam as informações na nuvem ainda, eles guardam as informações no computador dele. Ainda é mais comum do que a gente imagina. Quanto menor a empresa, mais isso acontece. Quanto maior a empresa, menos isso acontece. O empresário parece ter uma consciência maior de que essas questões precisam ser feitas, sabe? Então, existe muito isso ainda, muito mesmo. E é muito preocupante, né? Porque a probabilidade de um computador quebrar é muito alta, né? Vira ou mexe, acontece alguma coisa e o computador para do nada e você pode perder tudo. Então, assim, Perder eu acho que é uma tudo. das coisas mais básicas, né? Que todo empresário deveria já implementar na empresa, né? Às vezes eu pergunto para o empresário, você está guardando essas informações na nuvem? Ele disse, não, ainda não, mas vou guardar. Já tem aqui mas você tem que guardar amanhã. Não, mas eu tiro aqui um backup, um O pendrive. pendrive. Eu digo, você faz o que com esse pendrive? Eu guardo aqui no armário. E se incendiar a sua empresa, o que é que vai acontecer? Eita, é mesmo. Eu posso perder tudo. Pois é, ele acha que guardar ali, não, tem que levar para casa aquele backup. Não pode deixar na empresa. Então, tem técnicas para você fazer, não é nada complicado. Isso que eu acabei de falar é extremamente simples, né? Você tira o backup, você pode até tirar. Se você levar para a nuvem, não deveria fazer só isso. Você tira o backup, leva para sua casa aquele backup e deixa lá. Não leva para sua empresa também, né? Porque senão não adianta. Você me lembrou uma história, quando eu estava na faculdade, tem aquelas salas de pesquisa, né? Que é coordenada por um professor e tem vários computadores, onde as pessoas fazem pesquisas de anos, né? E a minha faculdade era muito próxima do presídio, aqui em Alagoas. E aí teve um assalto, roubaram os computadores dessa sala de pesquisa, e aí foram anos de pesquisa perdidos, porque Nossa, não tinha salvo em lugar nenhum. Foi uma coisa horrível, isso. nossa, imagina pesquisa, entendeu? É uma coisa que leva anos, né, para se construir, mas realmente é uma fragilidade muito grande, né, você não salvar isso em outro lugar. Pois é. A gente usa aqui hoje na empresa, nas universidades, a gente usa sistemas de backup na nuvem, né?
Tem replicação na nuvem que, para a gente, isso é quase que invisível. Eu não sei direito se eu estou na nuvem ou se eu estou aqui no computador, porque ele automaticamente replica nos dois ambientes. Então, se eu estou aqui conectado, trabalhando, por exemplo, atualizando um arquivo, e a nuvem caiu, por exemplo, naquele momento ele vai guardar a informação no computador. Quando eu voltar à internet, ele salva, ele replica, né? Ele atualiza automaticamente na nuvem, a gente não precisa se preocupar com isso. É muito bom. Mesmo assim, vez por outra, é raro o que eu vou dizer, ele dá ali uns bugs, né? Os erros. Ele dá uns erros. Aconteceu comigo recentemente. Ele me perguntava se eu queria... como é que ele falava? Ele dizia que tinha um erro de replicação, né? Compatibilização. De compatibilização, exatamente, entre algo que eu tinha no computador e eu, sem querer, disse que tinha que ele ajeitasse, ele pegou uma versão mais antiga. Como esses softwares que a gente usa são mais sofisticados, porque eu vim de grandes empresas, então já tenho acostumado a fazer isso. Ele tinha backup para cada dia que eu tinha utilizado aquele computador, aquele arquivo, e eu conseguia recuperar isso rapidamente. Eu teria perdido, como você falou, não anos de pesquisa, mas eu teria perdido, sei lá, 2 dias de trabalho, né? Então... Complicado mesmo. Relacionado à internet, a gente fala um pouco sobre queda de energia, não sei o quê, mas a internet também é uma coisa que é bem estável, né? Assim, em alguns locais, principalmente, né? E assim, durante essa pandemia, eu percebi assim, que tiveram diversas lives, que tiveram problemas técnicos, né? Que não conseguiram ser transmitidas porque teve problema na internet, né? Caía a internet, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Você acha que tem empresas que precisariam fazer alguma coisa a mais em relação à internet para não ter um problema mais grave, né? Porque ficar sem internet hoje em dia pode realmente parar tudo, né? Pois é. Se a internet era algo crítico, agora ela ficou muito mais crítico ainda, né? Porque o suporte online aumentou, a interação entre a empresa e os colaboradores, a interação entre a empresa e os clientes aumentou muito, porque, né, por conta da pandemia todo mundo ficou mais em casa, em home office. E aí você criou uma dependência maior da internet, uma dependência, eu diria, positiva do que era antes, mas isso é um problema também, se você não se preparar adequadamente para que você evite situações como essa. Pense no nosso caso aqui, nas nossas fragilidades, a gente tem que ter backups de internet, né? Então, imagine que eu preciso liberar um vídeo amanhã, um vídeo crítico para os nossos clientes. Eles dependem do conteúdo que a gente gera hoje, né, Sara? Para que eles cresçam, para que a empresa cresça. A gente precisa olhar dessa maneira. Se eu não liberar esse podcast amanhã, não vai acontecer nada. Não podemos pensar assim. Esse conteúdo é um conteúdo que é crítico para o cliente. Então, se por acaso falhar a comunicação onde a gente está gravando, eu tenho que ter outro backup. Se não um backup, imagine, vamos pensar aqui juntos, se não um backup de um outro provedor, porque eu poderia ter 2 provedores, poderia ter Vivo e NET, só exemplo, sem fazer propaganda de nenhum dos dois, né? Se eu não tiver um backup da rede, eu teria que ter um outro local que eu poderia ir alugar por hora, por dia, para naquele momento, um home office, né? Coworking, que eu iria lá para, naquele momento, eu não parar. Então, respondendo o que você está me perguntando, tem que pensar em coisas dessa natureza. Além da banda, as bandas não suportam mais essa interação, precisa pensar em aumentar as bandas. E aí, estamos falando de quê? Uma banda que não suporta uma interrupção parcial. Né? Funciona, mas não funciona bem. Até uma parada total. Imagina uma empresa que dá suporte de um software muito crítico, uma empresa de software que vende software e ela dá suporte agora aos clientes, e os clientes não podem parar com aquele software. E aí, se você não consegue dar suporte para eles, você vai causar um problema muito grande no seu cliente, né? Com certeza. Realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Que realmente é crucial para a empresa, né? Não pode deixar de lado, né, esse tipo de problema, né, acontecer. Cada dia mais. Cada dia mais, né? Está dependente cada vez mais da internet. E outra interrupção outro risco, né, que pode acontecer com as empresas
são relacionadas a eventos no meio ambiente, né? Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, se esses riscos do meio ambiente são considerados imprevistos, e como lidar com eles, né? É uma excelente pergunta, porque é aquele imprevisto previsto. A gente sabe que vai acontecer porque o clima está mudando e não dá mais para dizer que esse risco é imprevisto. Porém, como esse tipo de evento ele tá aumentando quando se fala em capacidade de estrago, porque está havendo uma concentração muito grande de calor e de frio e de chuva em alguns dias e algumas horas. O que era previsto, por exemplo, era previsto haver um alagamento. Eu sei, ok, já sei que é previsto haver um alagamento e, por exemplo, esse alagamento não vai me deixar chegar na empresa, a rua ficou alagada. Tudo bem, isso é previsto. Mas agora o alagamento pode ser tão grande que ele vai subir e vai invadir a sua empresa. Ah, mas eu estou aqui tem não um primeiro andar, mas tem aqui um elevado, minha empresa não está... Mas mesmo assim vai subir tanto que você pode perder tudo do dia para o outro. Esse eu diria que é imprevisto. Então, os eventos do clima, se lhe respondendo muito diretamente, eu diria que ele já é previsto. Você tem que imaginar que isso pode acontecer. Em São Paulo, agora, no início do ano, aconteceu uma enchente aqui que foi... Alguns empresários tiveram perda total da empresa. Aquilo nunca tinha acontecido naquela dimensão, sabe? A água invadiu algumas empresas que destruiu tudo. Tem um caso de uma empresa que fabricava tecidos, usava algodão, tinha máquinas para fabricar tecidos. Ela perdeu tudo. Alguém invadiu, destruiu as máquinas todas que o empresário tinha. Destruiu, não sei se o tecido destruiu, mas as máquinas. Então, situações como essa que podem, né, que podem realmente causar um problema cada vez maior. Eu sinto que aqui no Brasil a gente tem menos esse costume, menos essa cultura de lidar com esses eventos naturais, né? Assim, não sei se é porque o que acontece aqui não é uma dimensão tão grande, né? Assim, enchentes acontecem, mas, sei lá, né? Nos Estados Unidos tem muito terremoto, muita coisa assim, que a infraestrutura da empresa já é preparada para se alguma coisa acontecer do tipo, né? No Japão, né? Esses lugares assim que acontecem muitas coisas, né? Mais graves, ele já tem uma infraestrutura na empresa toda para lidar com isso, né? Para proteger o ambiente físico, né? E aqui no Brasil não é muito comum, né? As empresas fazerem algo do tipo. Só que é bem perigoso mesmo, né? Porque tem, inclusive, empresas que estão localizadas num ambiente que já é costume que alague, e mesmo assim elas não fazem nada a respeito, né? É complicado isso, né? Porque quando você está, por exemplo, localizado num lugar que nunca teve um enchente, que nunca aconteceu, aí tudo bem você colocar isso como uma coisa imprevista, mas aí quando a sua empresa está localizada num ambiente que já é mais propício a ter enchentes, aí seria um risco previsto, no caso. Exatamente, exatamente. Eu diria que sim, porque você falou bem, já aconteceu várias vezes lá, algumas ruas aqui em São Paulo, isso aconteceu várias vezes, o empresário teima em fazer nada, achando que nunca vai acontecer numa dimensão maior, mas está aumentando a dimensão. E aí é como você diz, mesmo que não tenha acontecido em ruas próximas aonde houve alagamento, mas olha, já para ficar alerta, se aconteceu numa rua aqui do lado, pode acontecer também na minha rua. Então, resumindo, locais mais baixos, que estão mais próximos de várzeas que foram aterradas, por exemplo, e eu não sou especialista nisso, mas isso é muito claro, muito evidente. Esses locais, se você pudesse mudar deles, se muda. Por isso que é mais barato você alugar um terreno nesses locais. Aqui em São Paulo tem muito isso, aterraram, em todo local tem, né? Não sei se em Maceió tem isso, mas em Recife também tem muito aterramento. Tem uma região em Maceió que foi alagada, foi aterrada há muitos anos atrás, na Lagoa. Ali é uma área de risco. E tem né, várias outras situações que podem acontecer. Raios, né, que podem vendavais. Verdade. Você falou também uma coisa interessante, o nosso país não está acostumado, a gente não tem essa memória. O nosso país é mais seguro, né, em relação a isso. Né? Mas, como você falou, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, né, ambientalmente, então a gente tem que ficar atento. Aqui mesmo, né, eu acho que eu já comentei que um bairro daqui,
e alguns bairros adjacentes, todo mundo teve que se mudar. Mas quem é que ia pensar isso, né, há alguns anos atrás? Ninguém, né? E aí tem um problema hoje de contingência, vou usar um termo de site de contingência. Site significa um local onde você, se sua empresa parar, você poderia ir para um outro local para restabelecer a sua empresa durante um tempo, dependendo do que parou, né? Se sua empresa é de serviços, você tem backup, você não tem máquina para produzir lá o tecido, você poderia ir para sua casa e continuar trabalhando na sua casa até que você recomponha a empresa. A questão é que hoje tem muita gente trabalhando em casa, né? E aí, se Sim. houver um problema, além de você não ter onde morar, você para a sua empresa também. Isso é um prejuízo em dobro, um problema em dobro, né? E outra pergunta, assim, sobre eventos externos. O que seriam esses eventos externos que podem parar a empresa também? Eu diria que o clima é um evento externo já. Tudo aquilo que vem de Tá. fora da empresa, que não acontece dentro da empresa propriamente dita, é considerado um evento externo. Então, um incêndio não é um evento externo, é algo que aconteceu dentro da empresa. Uma enchente é um evento que vem de fora. Que mais? Uma recessão econômica, um evento que vem de fora. Nesse caso, não sei se poderia parar, mas vai causar outro tipo de problema. Você pega os países europeus, está acontecendo muito, agora voltou a acontecer, nos Estados Unidos, os terrorismos que acontecem, as guerras, são eventos externos que podem afetar o seu negócio. Aqui em São Paulo, eu acho que foi em 2018, agora de cabeça, 2018, 2017, caiu um prédio, aqui desabou um prédio aqui no centro de São Paulo, desabou, pá! Aí você pode me perguntar o que tem a ver isso com empresa. Pois é, quando ele caiu, ele, durante algum tempo, ele impediu que as empresas naquela região circulassem, porque tinha risco ainda daquele prédio, e também pela fuligem. Então, tinha várias empresas, era um prédio no centro, e aí as empresas que estavam naquele entorno não podiam ir. A empresa não podia abrir empresa. E ficaram fechados durante semanas. Então, imagine, um evento externo, né? A empresa dele. Então, tem várias situações que podem realmente impedir sua empresa de operar, né? Porque, assim, uma pequena e média empresa, né, geralmente só tem um empresário, às vezes alguns poucos colaboradores, né? E o que fazer quando o empresário ou algum colaborador crucial para a empresa tem que se ausentar, né? Ou ficar doente, ou acontece alguma coisa que ele não vai poder estar trabalhando. O que é que acontece com a empresa numa situação como essa? O que fazer, né? Essa é uma pergunta boa, porque ela é o seguinte, tem situações que vai ser difícil você resolver como empresário. Eu até brinco, você tem que rezar para nunca acontecer com você, né? Porque tem dois casos que eu gosto de citar muito. O primeiro deles, eu próprio estava para fazer uma palestra em Recife, eu moro em São Paulo, né? Você sabe, eu estava para fazer uma palestra em Recife, e há 2 meses da palestra, 1 mês e meio da palestra, eu tive uma rouquidão, que eu nunca tinha tido uma rouquidão daquela. Eu simplesmente não conseguia falar. Eu não sei se você recorda disso. Eu não conseguia falar e eu passei algumas semanas assim. Não sei o que foi que aconteceu aqui. Talvez a poluição de Estresse, São né? Paulo, sei lá, o estresse, não sei. São Paulo é uma cidade muito poluída. E claro que isso aconteceu a tempo de eu me recuperar para fazer a palestra. Mas se tivesse acontecido 2 semanas antes da palestra, eu não ia poder fazer a palestra e não ia poder mandar ninguém, né? Fazer a palestra no meu lugar. E a palestra é algo que você sabe, você convida as pessoas, você já pagou lá pela aquela locação, não fica bem para a sua imagem, você vai faltar para os outros, causa um impacto, tanto financeiro na empresa, quanto causa um impacto na imagem também. Então, em casos, felizmente, deu tudo certo, eu cheguei lá completamente com voz, para falar muito bem. Mas tem situações que é mais difícil você resolver, do ponto de vista de impacto. Não quer dizer que você tem que se acomodar, né? Mas é mais difícil resolver. Numa situação como essa, se você já percebeu ali, o que é que eu podia fazer numa situação como essa? Porque quando a gente avalia riscos, nós podemos também olhar um pouco para o passado. O passado não desenha, o passado não determina o futuro. Você poderia dizer, quando eu tenho uma crise como essa, eu levo muito tempo para me recuperar.
Quando você pega uma gripe, você já sabe mais ou menos o tempo que você leva para se recuperar, não sabe? Você tem uma ideia pela sua história. Eu poderia dizer assim, eu já sei que quando eu tenho um problema com esse, vai levar um mês para ficar recuperado. Eu já poderia, então, avisar, pecar por excesso, que eu não vou fazer mais aquela palestra. Com muita antecedência, eu já cancelaria isso e eu já reduziria o risco de um impacto maior na imagem, no financeiro e tudo mais. E já reagendaria a palestra para outra ocasião. Percebe? Não houve uma interrupção. Não houve uma interrupção. Houve uma mudança de cronograma, diferente. Se eu conto com a sorte e espero que aquilo aconteça, eu vou causar uma interrupção. Então, é preciso avaliar, Sara, eu diria caso a caso, mapeando previamente, não é para deixar acontecer, mapeando previamente se aquilo pode ocorrer ou não. Percebe? Agora, se uma semana antes da palestra acontecesse comigo, não tinha muita coisa para fazer. Né? Então, Agora, relacionado ao colaborador, por exemplo, né? Tem alguns colaboradores que são cruciais para a empresa, mas eu acho que talvez seja um risco que dá para você contornar melhor, né? Porque se você consegue, por exemplo, a gente já falou sobre documentar normas, né? Processos. Então, se você faz isso muito bem na sua empresa, se um colaborador falta, talvez um outro consiga substituí-lo, né? Acho que pode ter, assim, né? Ter uma solução mais rápida, né? Do que, por exemplo, se o próprio empresário ficar doente e não conseguir fazer uma atividade crucial, como você falou, né? Dar uma entrevista, enfim, ou uma palestra. Né? O que a gente tem que fazer na empresa é evitar a tal da interrupção total, que é a pior de todas. Ou seja, se eu, por exemplo, como empresário, tenho uma empresa pequena, eu faço a maioria das coisas no meu negócio, eu tenho uma concentração muito grande em mim mesmo. Se eu conseguir treinar alguém para, no mínimo, fazer parte do que eu faço, não vai fazer tudo, mas vai fazer parte do que eu faço, você não vai ter uma interrupção total, você vai ter agora uma interrupção parcial. Isso traz um prejuízo menor para o seu negócio, no sentido amplo da palavra, percebe? Quando a gente fala de uma pequena empresa, é um equilíbrio de forças entre a interrupção total e a interrupção parcial. Numa grande empresa, isso não existe. Uma grande empresa ela é exigida por normas regulatórias externas que ela não deixa haver uma parada total. Só em casos, uma guerra nuclear. Né? Mas mesmo assim, empresas como Microsoft, como o Google, por exemplo, Apple, eles têm lá subterrâneos, né, de backup, tem sites espalhados pelo mundo inteiro, de maneira que se aquele site cair, ele automaticamente se recupera em outros. Já há uma replicação. Porque não dá para o Google parar hoje. Imagine, vai parar o Google hoje? Vai causar um prejuízo à humanidade. A Nestlé vai parar de vender leite em pó? Imagine, que vai matar gente de fome, né? Então, essas empresas maiores têm que... Numa pequena empresa, não dá para você fazer isso. Se não dá, é muito difícil você conseguir isso, porque tem um custo envolvido, né? E aí você precisa pensar em interrupções parciais. O colaborador é um problema tão grande quanto você próprio, né? Eu já perdi alguns negócios porque eu coloquei ali muita responsabilidade no determinado colaborador. Tem um caso aí que eu cito, inclusive, no meu livro também, de uma apresentação que precisava ser feita num banco, um banco grande no Brasil, e quem deveria fazer aquela apresentação de um produto. Quem deveria fazer aquela apresentação era um colaborador meu, eu sabia que ele ia fazer aquela apresentação, e eu fui dormir tranquilo no dia anterior, e no outro dia ele não foi fazer a apresentação, porque ele disse que teve uma febre muito grande, teve um problema de saúde, né? De uma gripe forte, e não foi para a apresentação. E eu perdi esse negócio. E era um grande negócio. Então, imagine, eu tinha um parceiro envolvido na história também, que me ligou de manhã, perguntando o que tinha acontecido com o meu colaborador. Veja que vexame, né? Que situação constrangedora, eu não sabia. Viu? E aí eu liguei para o colaborador, ele me falou que estava muito doente, bom, aí você me pergunta, o que eu devia ter feito? Bom, se era tão importante essa reunião, eu deveria ter ido para essa apresentação, porque se meu colaborador faltasse, eu conseguiria fazer uma apresentação, se não igual a ele,
porque ele estava com todos os equipamentos, mas eu conseguiria me sair bem lá. Percebe como eu próprio subestimei na ocasião a possibilidade disso acontecer? É isso. O jogo é esse. Eu acho que o grande problema é esse, né? A gente subestima muito os problemas, né, que podem acontecer, e aí corre o grande risco, né, da empresa sofrer uma parada, né? Pois é. Ele já estava comigo há muitos anos, há mais de 10 anos, nunca tinha acontecido isso. Aí a cabeça da gente diz assim, vai dormir tranquilo. Ora, eu não deveria ter dormido tranquilo, né? É. E às vezes são coisas que nem dependia dele, né? Por exemplo, sei lá, podia acontecer. A gente falou sobre tantas coisas, né? Que podem acontecer, um alagamento, várias coisas, né? Um trânsito, qualquer coisa assim. Então, realmente, quando é uma situação tão crucial assim, a gente não pode dar bobeira, né? Não pode. A verdade é essa, não pode. Quer dizer, você tem que formar um colaborador para que ele consiga substituir o máximo que você puder. O máximo que você puder. Eu queria lembrar o empresário que está nos assistindo para se inscrever, comentar, deixar o like, compartilhar esse conteúdo, né? Com outros empresários, que está falando sobre um assunto muito importante, né? A gente quer evitar ao máximo que isso aconteça com outras empresas, né? Paradas assim, que podem até quebrar uma empresa, né? A gente tem que evitar ao máximo. Então, compartilhar esse conteúdo com certeza vai ajudar muita gente. Exatamente. E, por fim, eu queria saber, assim, existe alguma metodologia que pode lidar com esses riscos, né, que pode evitar essa fragilidade da interrupção acontecer na empresa. E eu também gostaria que você desse algumas recomendações para evitar ao máximo as interrupções, né, parciais ou totais nas empresas. Existe sim uma metodologia muito bem testada, se chama os planos de contingência. É um termo técnico. Quem está nos ouvindo aqui teve uma empresa um pouco maior vai entender isso rapidamente. Isso é obrigatório nas grandes empresas. O plano de contingência, como o próprio nome diz, é um plano que você tem na sua mão, que você vai tirar ele da gaveta quando você tem uma situação como essa que a gente acabou de falar. E esse plano tem uma metodologia que envolve 4 passos. Primeiro passo, eu vou falar rapidamente deles aqui, e é simples, e se aplica também para uma pequena empresa, mesmo uma empresa muito pequena. Aliás, é o que a gente está falando aqui, parece que uma empresa, quanto menor, mais deveria olhar para isso, né? Porque mais crítico é o negócio dela. Bom, primeira coisa, você deveria identificar quais são os seus processos críticos. Aqueles que, se pararem, vão causar um prejuízo para a sua empresa. Então, no restaurante, que a gente falou, cozinhar é um processo mais crítico que você tem, de todos, mais até do que atender o cliente. Tá? Então, você tem que identificar, você parar na sua empresa e ver, meus processos críticos são esse. Nunca são muitos. São 2 ou 3 processos críticos. Feito isso, você tem que agora, olhando para esses processos, pensar assim, o que poderia acontecer comigo aqui que causaria uma parada nesse processo? Bom, num restaurante, eu faço comida, o que podia causar isso? O chefe de cozinha pode adoecer, não vir trabalhar. E aqui eu tenho um movimento muito grande, no meio-dia, o que eu faço? Ou faltou o gás, como a gente falou recentemente. Então, você para e aí você olha o pior cenário. Tudo aquilo que poderia causar uma parada total no meu negócio. Seria o segundo passo. Terceiro passo, o que eu faço, então, numa situação como essa? O chefe de cozinha faltou, o que eu faço? Bom, tem uma pessoa aqui no restaurante que está sendo treinada, que não é chefe de cozinha, mas ele vai, durante um dia ou 2, quebrar o galho. Eu não tenho uma parada total, eu diminuo a quantidade de pessoas que eu vou colocar para dentro do restaurante, sabe? E aí eu consigo, então eu tenho plano. O que não dá, Sara, é para na hora e agora o que eu faço? Não dá tempo. A fila já está na porta. Então, o que eu posso fazer para diminuir o impacto, no meu caso? E a quarta, que é muito, muito importante, muito invisível, eu preciso testar isso. Imagina que eu fiz esse plano, bonitinho, ele está no papel, está na minha gaveta, como eu falei aqui, e eu nunca tirei esse plano da gaveta, nunca testei ele. Quando eu vou testar, não funciona. Ou seja, aquela pessoa que eu treinei, que eu achava que podia substituir o chefe, ele, na verdade, não sabe fazer nada, viu? É um caos. Então, eu tenho que pegar e testar. Num determinado dia, então, domingo, que é fechado o restaurante, suponha,
Não, domingo não é um dia bom para fechar restaurante, mas é também. Alguns restaurantes que atendem mais o comércio, eles fecham no domingo. Então, domingo vamos fazer um teste. Vamos vir aqui no restaurante, fulano vai cozinhar para ver se ele consegue fazer uma comida que dá para comer. Percebe? Então, a internet, que é crítica no outro negócio, eu vou desligar ela para ver o que é que acontece na minha empresa. Então, são os testes que, usando o termo técnico, se chamam testes de estresse. Você estressa a empresa para ver se ela aguenta o impacto. É só isso que você tem que fazer. Que quando você testa, né, você vai descobrir outras coisas que você vai precisar fazer, né? Também. Exatamente. Se o backup está Outros riscos, né, que funcionando. vão aparecer. Está funcionando o backup? Tá, então vamos ver. Me mostra aí, baixa o backup hoje para ver se funciona. E por aí vai. Tudo precisa ter técnica para fazer, né? Não sai fazendo de capa, assim, na loucura, vamos chamar assim. Mas também tem que fazer. Tenho certeza que essas recomendações vão ajudar muito, né? Porque realmente foi bem esclarecedor, assim. E realmente é uma fragilidade que eu acho que muitos empresários negligenciam, né? Deixam de lado. Porque como é uma coisa futura que pode ou não pode acontecer, acho que a gente tende a ser otimista demais, né? E achar que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas a gente tem que estar preparado para se acontecer, o que a gente vai fazer, né? Porque se a saúde da empresa, né? A empresa pode quebrar numa situação dessa. Se a saúde da empresa corre perigo, você tem que fazer tudo que é possível para evitar que alguma coisa do tipo aconteça, né? Pois é, pois é. Muito bom. Então, eu queria encerrar esse podcast. Queria perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar. É só isso, para as pessoas não subestimarem, como você mesmo falou, não negligenciarem o tamanho do problema e olharem para a empresa com esses olhos de que pode acontecer realmente situações piores na empresa. E compartilhem, porque isso vai ajudar muita gente. Tchau, até o próximo podcast. Tchau, obrigado.